Leamos então a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Curvemos a nossa fronte e vamos orar ainda mais uma vez, buscando a iluminação do Espírito Santo. Deus excelso, maravilhoso, sublime. Nós que estamos aqui hoje fomos convocados por Ti, não viemos apenas porque decidimos, ó Deus, mas temos a convicção plena de que o Teu Espírito Santo, Ele que operou em nós o querer e o realizar. E ao respondermos assim positivamente à Tua graça que em nós opera, cá estamos com o único intento, ó Deus, de glorificar, exaltar o Teu nome. Nós compreendemos que isto faz bem à nossa alma, buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Apesar de nós mesmos, a Tua graça há de nos alcançar e nos favorecer em toda a nossa jornada, e o Senhor há de nos levar seguros para os mais altos céus, para estarmos para sempre com o Teu Filho amantíssimo, que é a expressão exata do Teu ser. Ajuda-nos agora, Senhor, nesta caminhada, a que entendamos a Tua palavra, ela seja para nós lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e com este efeito glorioso que o Senhor mesmo destinou à Tua palavra de iluminar o nosso caminho, de lançar luz, opera de modo que também vivamos sob esta luz, que os nossos corações estejam apegados à Tua lei de forma evangélica, ou seja, Senhor, como Tu bem sabes, lendo a Tua palavra com Cristo, querendo viver a Cristo Jesus, encontrando a Cristo nas Escrituras e vivendo para o louvor e glória do Teu nome. Apieda-te, ó Deus, de mim, que sou frágil, um vaso de barro, mas que o Senhor assim faça refulgir a glória do Evangelho enquanto eu transmito aos meus irmãos queridos a mensagem da Tua palavra. Não a mim, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Assim nós Te pedimos, no nome daquele que vive e reina, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, o Evangelho de Mateus, como nós temos observado nestas mensagens que tenho compartilhado com os irmãos, depois da minha chegada a Limeira, mostra Cristo Jesus como o grande rei. Na genealogia de Jesus, esta é a ênfase do evangelista. E no decorrer do Evangelho, em várias ocasiões, particularmente no seu início, nós temos este modo de se expressar o evangelista para se referir à pessoa de Jesus. Cristo é aquele que vem cumprindo as profecias relacionadas a Ele mesmo. E, portanto, todas as vezes que em algum episódio da vida de Jesus o evangelista registra, ele diz, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Jeremias, Isaías e assim por diante. Jesus é o rei
que ele, de modo glorioso, manifesta o reino que já está presente no Antigo Testamento, como é óbvio, mas que tem o seu ápice, a sua intensificação com a presença do Rei Jesus. Onde está o reino, está o Rei. E assim é que Mateus registra no seu Evangelho. E as bem-aventuranças, meus irmãos, como vimos, caracterizam a vida daqueles súditos deste reino. O rei se põe a falar e mostra a ação pactual de Deus em trazer os eleitos do Senhor à sua presença e manifestar neles características que são inegociáveis. Aqueles que estão inseridos no pacto com Deus devem manifestar essas características que o Senhor Jesus elenca nas suas bem-aventuranças. Logo a seguir, nós vimos também que o Senhor Jesus identifica quem são esses súditos, qual é o seu status diante de Deus. Então, a preocupação de Cristo, como bom ensinador que Ele é demonstrar a linguagem pactual de Deus do Antigo Testamento. Primeiro Ele diz o que Deus faz, o que Deus fez, para em seguida interpretar a lei. Mas antes de se pôr a falar a respeito da lei, a forma da piedade que os seus servos devem abraçar, neste sentido de manifestar essas características de súditos, que aqui Jesus nos fala nas bem-aventuranças, o Senhor mais uma vez se insere neste contexto. Como é a relação de Cristo com a lei e, portanto, qual deve ser a relação dos servos de Deus com esta mesma lei à luz de Cristo. Isto é algo importantíssimo, meus irmãos, pois o Senhor Jesus, Ele está rompendo, obviamente, com o sistema religioso que vigora no contexto israelita, um contexto de justiça própria. Os fariseus e os mestres da lei, eles dominam o cenário religioso e acham que podem, através da sua justiça própria, do seu esforço, estabelecer a justiça que os levará aos céus. E Jesus está indo de encontro a toda esta atitude e pensamento. O Senhor Jesus está preocupado em estabelecer o Evangelho. E este Evangelho, obviamente, coincide com a sua pessoa. E para se ler o Antigo Testamento, para que o homem tenha compreensão da vontade de Deus, é necessário que ele entenda quem é Jesus e a relação que este estabelece com a lei. Cristo Jesus vai interpretar a lei, mas ele tem de ensinar os seus discípulos sobre esta lei, a relação que ela tem com ele mesmo. Então observe, meus irmãos, nos versículos de 17 a 20, este ensino de Jesus, o ensino que Jesus aqui mostra, a relação que a lei tem com ele e vice-versa. Diz o Senhor: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Então, está claro que Jesus tem uma missão, ele veio. Se esta é uma alusão à pré-existência de Jesus, há indícios quanto a isto, mas o objetivo de Jesus é mostrar a sua missão. Ele não veio abolir no sentido de implodi-la, de colocar abaixo tudo que foi dito pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Não é como alguém que constrói, erige um prédio e depois o implode. Não, há um sentido muito próprio, muito adequado à missão de Jesus, o estabelecimento da lei e os profetas. A lei e os profetas, este modo de Jesus se referir às Escrituras como um todo. Nós vamos ver isso em outras partes do Evangelho, o próprio Senhor Jesus faz isto, se referindo à parte da lei, por exemplo, o Pentateuco, à lei, se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, mas obviamente se referindo ao todo das Escrituras,
As escrituras judaicas àquela altura, que são compostas pelos livros históricos, pelos profetas e pelo próprio Pentateuco. O Senhor Jesus, ele não veio abolir no sentido de desprezar esta lei. Mas, meus irmãos, a frase de Cristo deve nos intrigar, para que compreendamos de fato o que ele quer dizer. Quando nós nos deparamos com outras porções da palavra de Deus, sobretudo Romanos e também Hebreus, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está exatamente insistindo com a igreja que é composta de vários gentios e também de hebreus, que aquele cerimonial da lei, ele foi abolido. Essa é a sua insistência também, por exemplo, a de Paulo aos Gálatas. Aquelas igrejas da região da Galácia estavam sendo ameaçadas por judaizantes que queriam fazer um híbrido entre o evangelho e a observância à lei do Senhor, notadamente a circuncisão. Pois bem, o que o Senhor Jesus está falando então? Não há nenhum aspecto da lei que será abolida com a presença do rei? Mas prossigamos para que nós entendamos de fato o que o Senhor Jesus está dizendo. Não vim abolir, mas cumprir. O que Jesus quer dizer com cumprir? Ora, meus irmãos, é de bom alvitre, é aconselhável que nós leamos a palavra de Deus no seu contexto imediato e nos seus contextos mais remotos, aquele próprio livro. Então, quando nós estamos lendo uma porção do Evangelho, nós precisamos nos observar os contextos próximos e também os contextos mais remotos. Observar os termos que o evangelista usa, pois pode ser o caso que o termo em um livro tenha um significado e o mesmo termo tenha um outro significado completamente diferente em uma outra passagem das Escrituras. Então, a palavra cumprir é muito usada pelo próprio evangelista. Eu quero chamar a sua atenção, vá comigo, por favor, o capítulo de número 2 do Evangelho, no versículo 17. Assim nos diz a palavra. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Então, ao falar sobre a fuga de Jesus para o Egito, a fim de escapar do infanticídio promovido pela corte romana, o profeta, o evangelista fala que isso cumpre uma profecia de Jeremias. Mais adiante, no capítulo 4, versículo 16, ocorre também o mesmo fato. Diz assim o texto sagrado, no versículo 14. Vamos ler o versículo 12, para ficar melhor entendido. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então a presença de Jesus na região da Galileia, uma região que tinha a presença de gentios e também era um judaísmo sincrético, portanto, uma região alijada do grande processo religioso que se dá em Jerusalém. Jesus indo para lá cumpre uma profecia do profeta Isaías. Então, seguindo nesta linha de cumprimento, a frase de Jesus, meus irmãos, o ensino do mestre a respeito da relação dele com a lei é simplesmente estonteante. E por qual motivo? Porque o que Jesus está dizendo e falando, ensinando aos seus discípulos, é que toda a lei,
Toda a lei aponta para Jesus. Não é que ele está dizendo que vai cumprir a lei no sentido de obedecer à lei. Também. Mas acima de qualquer outra coisa, ele está dizendo que todos os raios de luz das profecias bíblicas, toda a lei, passam por ele. Todo o Antigo Testamento tem os seus holofotes voltados para a pessoa divina humana de Cristo Jesus. Ele está se colocando, meus irmãos, como aquele único e exclusivo intérprete da lei. É só ele que entende a lei. Porque ele não apenas a formou. Pedro nos diz que o Espírito de Cristo é que atuou. A superintendência do Espírito Santo se deu por ordem do próprio Deus. E no ministério profético de Jesus no Antigo Testamento, as Escrituras, meus irmãos, são entendidas pela própria Escritura, pelos próprios livros bíblicos, como resultado da ação de Cristo. Alguém já disse, e eu concordo plenamente, as Escrituras são Cristo para nós. Óbvio que há uma distinção. Mas o que o Senhor Jesus está mostrando é que essa Escritura fala a seu respeito, ensina a seu respeito. Todas as Escrituras apontam para Ele e tudo deve ser interpretado a partir dele. Ele leva a cabo tudo o que as Escrituras ensinam a respeito do processo redentivo de Deus. Todas as promessas têm cumprimento em Cristo Jesus. Nosso pastor nos lembrou acerca da obediência ativa e passiva de Cristo Jesus. É exatamente isto. O Senhor Jesus está fazendo alusão à sua missão, à sua obra, à sua morte, ressurreição, ascensão e volta em glória. Todo o processo escatológico de ação divina sobre a terra, desde a criação, a redenção e a glorificação, não é possível excluir, porque esta é a missão do Cristo. Eu vim, nascido sob a lei, para obedecer esta lei, para envergonhar esta lei na carne. Por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo, no sentido de telos, de objetivo. Não é que ela é eliminada, ela acaba, mas ela aponta para Jesus. E o próprio Senhor Jesus ensina isso aos seus discípulos em outras oportunidades. Eles, ainda endurecidos em seus corações, não entenderam que este é o objetivo da palavra de Deus: falar a respeito de Cristo. E então, depois de ressurreto, o Senhor Jesus lhes aparece e diz: tudo o que de mim está escrito no livro da lei, nos salmos e nos profetas. Certa feita ele, combatendo os seus oponentes, diz: examinais, vocês examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O assunto das Escrituras é sobre Jesus. Ora, meus irmãos, isso pode parecer óbvio para quem já tem uma certa intimidade com a teologia reformada. É claro que a unicidade da Escritura se garante através deste assunto, Cristo. Então podemos afirmar, como alguns teólogos fazem, que a unidade da Escritura não é imposta por nenhum leitor, é revelado pela Bíblia. E essa unidade é garantida porque ela tem um assunto: Jesus. Jesus é quem está presente. Ele é de fato o rei que foi tipificado pela dinastia davídica.
Ele é de fato o grande profeta profetizado por Moisés, que o tipificou também. Ele é o grande e completo sumo sacerdote. Ele aponta as profecias relacionadas ao Messias, que falam da feição de governante, de sacerdócio e de ensino profético, se apontam para Jesus. Mas ainda temos aquela questão levantada anteriormente. Não há uma parte da ação de Jesus que abole o Antigo Testamento? Sim, a sua missão, na medida em que ele atrai a ira divina contra si, portanto, assumindo as penalidades impostas pela lei aos pecados dos homens, o Senhor Jesus se coloca sob o tiroteio da ira de Deus. E o Senhor despeja nele toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Por conta da justiça. Mas Cristo não se oferece apenas sofrendo as penalidades dos pecados dos homens, mas também prestando obediência. É isso que ele está dizendo: eu não vim abolir, eu vim cumprir. E observe o versículo de número 18. Digo-lhes a verdade, a expressão é aquele amém de Jesus. Quando Jesus fala em verdade, amém, amém. Só um parêntese aqui, não existe amém interrogativo, viu, irmãos? Essa mania pentecostal, amém? Não existe isso. Não existe isto. Então nós precisamos tirar esses cacuetes que ficam nos travando para entender. Amém significa uma palavra autoritativa da parte de Jesus, que sublinha uma verdade dita ou abre uma verdade a ser dita. Amém. Quer dizer, isto não pode ser contraditado, é desta forma. E Jesus diz, amém. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus está se colocando como aquele que processa tudo que está escrito a seu respeito na lei. Ele é quem leva a cabo, ele é quem define e quem cumpre de fato, efetivamente, tudo que está escrito. E este processo abraça toda a história humana. Ele afiança, enquanto existirem céus e terra. Então, parte daquilo que deveria ser abolido com a vinda do Messias, por exemplo, nós não mais sacrificamos animais. Não é porque Deus achou que isso tudo está fora de moda. Ah, eu enjoei deste método. Não, é porque veio um substituto. Alguém que é a verdade em si, apontada pelo sistema sacrificial. É por isso que não há mais necessidade deste sacrifício. Na medida em que Deus quis universalizar o seu reino, é óbvio, meus irmãos, que o sistema sacrificial se impunha como uma barreira cultural. Então Deus, na plenitude do tempo, nesta dispensação, com a vinda de Cristo, isto está abolido, mas foi cumprido. Foi cumprida também as leis penais, cumpridas. Foram cumpridas também a lei moral. Jesus prestou obediência perfeita a esta lei. Mas ainda há algumas questões a serem cumpridas. Por exemplo, a lei no meu coração e no seu. As Escrituras, meus irmãos, falam sobre Cristo e não podem ser lidas à parte dele. É o que ele está dizendo aqui nesses versículos 17 e 18. Elas não podem ser
lidas à parte dele e não podem ser vividas sem ele. Ele está se colocando, meus irmãos, como o príncipe hermenêutico, o rei da interpretação da sua própria lei. E ninguém pode entender as Escrituras sem que a sua mente seja aberta por Jesus. E não apenas no sentido religioso, Jesus falando a respeito da sua vida, daquilo que ele fez. Mas em todas as áreas da vida, como temos insistido já com esta igreja, Jesus é um rei de luz, luz de verdade em todos os campos do conhecimento humano, em todas as ações humanas, em todo o senso de beleza humano. Ele é rei na estética, ele é rei na ética, ele é rei, rei, rei. E ele pode interpretar tudo à nossa volta. Pois ele, na pessoa dele conhecida em fato e valor, o que ele faz, ele diz o que é. Ele interpreta o que é. Você quer saber quem você é? Pergunte para Jesus. Você quer saber o que o mar é? Pergunte para Jesus. Você quer saber o que o cosmos é? Pergunte para Jesus. Isso não implica, meus irmãos, que nós vamos só ler a Bíblia e não estudar nenhum outro tipo de livro. A questão é que Jesus se coloca manifestando esta luz por todo o cosmos. Tudo se cumpra. Se a lei tem implicações para todas as áreas da vida, então é isso que Jesus está dizendo. No versículo 19, meus irmãos. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É interessante, embora não vamos enfatizar isto, mas apenas para que os irmãos estejam atentos à palavra de Jesus. Os seus discípulos não serão excluídos do reino por uma desobediência. A princípio, os homens pecam, inclusive os seus discípulos. Está aqui a graça de Deus, óbvia. A graça de Deus sendo salientada por Jesus. Mas o Senhor Jesus está dizendo que se os homens querem prestar obediência a Deus, se os homens são discípulos de Cristo, estão conectados com Ele, agora sim eles podem então pensar em obedecer. E Jesus estabelece o padrão. Pois se ele veio dar cumprimento, se ele levará avante o cumprimento da lei de Deus, isto inclui os seus próprios discípulos. Ele fará a sua lei ser cumprida no coração dos seus servos. É por isto que a sua ação, as suas palavras são eficazes, são poderosas. Elas se distanciam, assim como o Oriente do Ocidente, da ação dos fariseus. Pois o poder que vem de Jesus é poder divino, que é eficaz por natureza, não perde a viagem jamais. É por esta razão que ele estabelece o elevado padrão de obediência para os seus servos. E observe, o Senhor Jesus jamais se confunde. Primeiro os homens praticam, depois ensinam. Inverter a sequência é dar com os burros na água. O Senhor Jesus está enfatizando que a palavra deve estar realmente encarnada para ser ensinada. Ensino a partir de uma visão semítica. É tudo isso que está envolvido.
Nós estamos acostumados com um ensino meramente retórico, mas a pedagogia divina, nas Escrituras, ensino é proferido por uma pessoa. E isso faz todo sentido, meus irmãos. A verdade, seja ela em qual área for, ela não pode ser reduzida a um enunciado. A verdade é verdade de uma pessoa. As pessoas estão acostumadas a descobrir a verdade de enunciados. Mas tem que haver uma pessoa que ensina a verdade do enunciado. Quer ver como isso é prático? Eu explico. Você quer jogar bola. Aí você chega na beirada do campo e diz, eu vou jogar bola, mas você não conhece nada da regra. Você vai entrar no campo e o que vai acontecer? Você não vai conseguir jogar. Mas se ao mesmo tempo alguém lhe apresentar as regras do futebol, alguém dizer, aqui estão as regras. Você vai ler e também não vai conseguir jogar bola. O que você precisa? De um professor, de um mediador. Esta ênfase, meus irmãos, contra a educação, da educação moderna, pragmática, de Jean Piaget, não é Piaget, é Piaget, que falam que não é necessário a mediação do conhecimento, além de atentar contra a lógica, meus irmãos, é atentar contra Cristo. É inevitável que nós temos necessidades de pessoas para mediar o conhecimento. Nós não podemos entrar numa atividade de conhecer qualquer coisa sem que alguém nos ensine, sem que alguém nos dê testemunho, sem que nós não estabeleçamos uma relação de confiança com esta pessoa. É por isso que Jesus está dizendo aquilo que vive. E na medida em que as pessoas veem a Cristo, o testemunho vívido do Redentor, elas entendem do que se trata a lei divina. Foi isso que chocou os discípulos, meus irmãos, porque eles viram a palavra encarnada. Eles ficaram aterrorizados com o testemunho de Jesus e, portanto, o Senhor estabelece este padrão para os seus discípulos. Assim como a palavra foi vivida, vocês devem vivê-la sob a ótica do meu poder, sob a ação da minha presença. Ele não está jamais dissociando a obediência que deve ser prestada a Ele e o ensino da sua pessoa. Os homens devem ensinar e obedecer de forma holística, porque essa foi a obediência prestada por Jesus. E Deus requer nada mais, nada menos dos seus discípulos do que isso, a perfeição. Sejam perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. Mas isso não contradiz o que Jesus diz, porque ele fala da infração dos seus discípulos. Irmãos, é óbvio que o que Jesus está dizendo tem a ver com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua obediência, passiva e ativa, como já mencionamos. É óbvio que os cristãos não vão obedecer de maneira perfeita, senão Jesus morreu em vão. Se os discípulos podem obedecer de maneira perfeita, é óbvio que Jesus morreu em vão. O que ele está requerendo, irmãos, é uma vida consagrada a Ele. Uma vida devotada a Ele. E que ensina a sua palavra corretamente, sem surrupiar nenhum dos seus mandamentos. Irmãos, aí volta a pergunta. Mas nós temos que ensinar as pessoas a sacrificar animais? Ora, meus irmãos, nós sabemos que decaiu este mandamento cerimonial, conforme os outros testemunhos da palavra. Todavia, ainda está presente o ensino a respeito de Cristo nestes cerimoniais da lei. Veja, por exemplo, como Paulo ensina a igreja a honrar os obreiros.
Tomando um aspecto civil da lei, quando ele menciona a respeito do boi que debulha, para que você não deixasse do boi se alimentar com o serviço que ele presta. Ele pode debulhar, mas ele pode se alimentar também. Então, ainda há relevância, ainda há leitura da palavra do Antigo Testamento a partir de Jesus. As pessoas vão compreender a respeito de Jesus quando estes aspectos que, embora já caíram da lei, ainda permanece um ensino moral neles. Por isso que essa divisão cerimonial, civil, penal, moral, ela é problemática em certo sentido. Porque faz parecer que na lei civil não há moralidade. Na lei cerimonial, ensinos morais nelas, e há. É por isso que alguns hereges disseram que o Antigo Testamento, por exemplo, Marcião no segundo século da igreja, não queria ler o Antigo Testamento. Fez essa cisão de testamentos. Nós não somos assim. Nós cremos que toda a Escritura é útil. Ela ensina, ela educa. Na perspectiva de ler as Escrituras a partir de Jesus. Pastor, então quer dizer que vai ter gente grande no céu e gente pequenininha? É isso mesmo, irmão, você entendeu corretamente. Embora todos sejam salvos, infelizmente nós teremos pessoas muito negligentes no céu. Jesus diz que João Batista foi um dos maiores, foi o maior, nascido de mulher. Jonathan Edwards com certeza vai estar bem próximo da Nova Jerusalém, no centro da terra. Eu vou estar lá mais ou menos na Antártica, se os irmãos quiserem me encontrar. Eu vou estar lá num iglu. O maior dos pecadores não pode estar muito perto do rei. Paulo com certeza vai estar na praça da Nova Jerusalém. Pastor Jailson, eu não sei, depois ele me fala onde que ele pensa que vai estar. Irmãos, é óbvio que existem santos, que foram santos gloriosos por causa da graça de Deus. Paulo diz que ele era o que era pela graça de Deus. Foi um homem extraordinário. E assim também, irmãos, nós devemos pensar a respeito de nós. Devemos entender que a graça de Deus traz para si homens, a fim de que eles tenham uma comunhão, uma intimidade com o Senhor diferente dos outros. As pessoas têm dificuldade de entender isso na Bíblia, acham que Deus tem comunhão com todo mundo igual. Não é. Deus não teve comunhão com Moisés do mesmo jeito que teve com Miriam e Arão. É pela graça, para os seus propósitos que Deus bem conhece. Por isso que Paulo disse que teve a graça de ser fiel. Deus o batizou com sofrimento e ele entendeu o quanto importava sofrer por amor a Jesus. Deus faz isso. Mas isso não quer dizer o fato de Deus escolher homens e mulheres e crianças para terem comunhão íntima com eles. Crianças, pastor, João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. O fato de Deus fazer isso, meus irmãos, não exclui a responsabilidade de cada um de prestar obediência a Deus. E o ímpeto para esta obediência é a partir do que Cristo disse no versículo 17 e 18, de que Ele é quem leva ao cumprimento a sua palavra, seja em todos os aspectos que já passeamos por eles, e também a palavra no seu e no meu coração. Então é a linguagem pactual, mais uma vez, que está aqui. Ora, se Deus fez, façam. Se Jesus está fazendo, não pode você obedecer e ensinar menos do que Ele ensinou. É certo que isso não é perfeito, Jesus disse aqui. Mas devemos agir assim, com o desejo de prestar obediência ao Senhor. Ele termina então no versículo de número 20.
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quer dizer, a justiça dos fariseus, meus irmãos, como nós vamos ver aqui mais adiante no sermão, é uma justiça de aparências, é uma justiça própria. A justiça dos discípulos de Jesus tem de exceder a esta justiça. Ele está fincando a exigência do reino. Para entrar no reino, para ter acesso ao reino, aqui e no porvir, é necessário que o homem obedeça esta lei com uma justiça nova, com a justiça verdadeira. E essa justiça, se nós estamos lendo o versículo no seu contexto adequado, esta justiça vem de Jesus. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês precisam de uma outra justiça. A justiça que ele exige é a justiça que ele promete dar. Vocês precisam de uma justiça que transcenda esta dos fariseus. E esta justiça só pode vir de mim mesmo. Seja pela minha obediência ativa e passiva, aqui eu estou explicando em outras palavras, seja através da obediência de Jesus, a sua graça, a sua ação nos corações dos homens. Enfim, é Jesus quem estabelece esse elevado padrão. Depois a seguir, o Senhor vai falar sobre alguns aspectos do decálogo. Ele vai interpretar o decálogo. Mas observe, meus irmãos, nós não podemos ler o decálogo interpretado por Jesus não levando em conta o que ele acabou de dizer sobre o fato de cumprir a lei. Ele vai mostrar que há uma justiça que deve vir do coração, e esta justiça para os seus discípulos só pode ser obtida a partir dele. Como deixar de olhar uma mulher com intenção impura, senão através dos olhos de Jesus? Como manter um temperamento equilibrado nos relacionamentos humanos, sem ressentimentos, mágoas, ódios, senão através do coração terno de Jesus? Como empenhar a palavra, senão através daquele que tem a palavra mais fiel e verdadeira? Portanto, irmãos, esta porção da palavra em que Cristo Jesus estabelece esta relação que ele tem com a lei, eu quero aqui apenas mencionar 3 aspectos que eu considero fundamentais para a nossa vida. Como isso tem um fundamento prático, como isso lança as bases de uma ação de obediência que de fato interessa ao nosso Deus. Primeira leitura da palavra. A gente acha, meus irmãos, que a leitura da palavra pode ser feita sem a presença do mestre. O que o Senhor Jesus está aqui convidando os seus discípulos hoje, e o fez na época em que entregou este sermão esplêndido, foi estabelecer este fato: nós só podemos ler as Escrituras aos pés de Jesus. É Ele quem abre as Escrituras para nós. Todo empreendimento mais acadêmico ou mais devocional, em qualquer âmbito, não podemos ler as Escrituras sem as lentes da pessoa de Jesus. Nós não podemos apenas ler a Bíblia querendo enxergar Cristo, ok, isso é muito bom, mas nós temos que ler as Escrituras pelo poder dele. Qualquer leitura à parte de Cristo o menospreza. O folhear leviano das Escrituras, sem a presença do mestre invocado em oração, o desagrada, o alija do processo que o próprio Deus estabeleceu para o seu filho de profeta. Não é Augustus Nicodemos, não são os grandes mestres, pastor, não diga uma coisa dessa. Fique tranquilo, meus irmãos, eu amo esses irmãos. Mas eu estou dizendo que às vezes nós podemos nos enganar.
eu sou de Paulo, eu sou daquilo. Não, irmãos. Esses irmãos são importantes, são dados pelo próprio Jesus à sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos, mas saibam vocês que todos eles têm que estar fincados no Mestre, lendo a palavra com ele. E é na medida em que eles são fiéis à palavra de Cristo, a analogia da fé é que devem ser ouvidos por nós. Do contrário, tenhamos cautela, porque é Cristo o nosso mestre. E ler a palavra de modo vívido. De fato, meus irmãos, nós precisamos suspender essa nossa leitura teológica. Eu não estou dizendo que nós não vamos chegar a conclusões teológicas na leitura da palavra, mas nós precisamos ler a Bíblia enquanto literatura. Nós precisamos viver o drama dos personagens. Nós precisamos nos colocar no lugar deles, deixar que a nossa imaginação seja povoada pelo testemunho dessas narrativas bíblicas. Fazer este esforço imaginativo para nos inserir no contexto do texto, para ler a palavra com o desejo de vivê-la. Não como manual. Hoje está uma coisa terrível. A Bíblia do marceneiro, a Bíblia da empregada doméstica. Não nada contra empregado doméstico, marceneiro, mas isso são mistificações, são enganos, meus irmãos. A Bíblia do executivo de Deus, que bobagem. Isso é detrair o texto do seu contexto. A sua narrativa é passar uma pasta na Bíblia e distorcer os seus propósitos. A Bíblia, meus irmãos, é variada justamente para mexer conosco. Ela tem porções narrativas, histórias fascinantes, mas ela tem profecias aterrorizantes, profecias violentíssimas, do ponto de vista físico. Olha como ela descreve Jesus vindo em glória, como alguém pisando um lagar para destruir os seus inimigos. Veja que imagem do julgamento de Deus através de Jesus. Que imagem! Precisamos ler a Bíblia querendo encontrar Cristo, por meio de Cristo, e vividamente, porque é assim que Jesus lia a Bíblia. É assim que Jesus viveu a palavra. A palavra também tem aplicação para nós presbíteros, para nós diáconos, embora não exercendo os diáconos a função de ensino, mas eles, meus irmãos, também nos ensinam sobre a misericórdia. O seu ofício também tem esta abrangência. E embora os presbíteros não se dediquem exclusivamente à diaconia, são diáconos na medida em que servem às mesas com o pão do Senhor. Não vamos ficar nessas divisões tão agudas que nos levam para longe do texto bíblico. Existe distinção, mas unidade também, nos ofícios da Igreja de Cristo. Portanto, irmãos, nós precisamos viver mais a Bíblia. Eu aqui confesso a minha inconsistência como obreiro. Nós precisamos impactar os nossos irmãos com o nosso exemplo. E a partir disso, nosso ensino será mais eficaz. Isto é fato. Jesus nos promete isso. Se nós guardarmos a palavra, as pessoas que nos ouvem também guardarão a palavra. E este texto nos motiva a isso, a líderes, a todos nós que estamos aqui, mas especificamente aos líderes. E por fim, meus irmãos, não poderia deixar de mencionar que palavra de esperança para nós, não é verdade? Porque se é Cristo que viveu a lei de modo perfeito e agora me enche de poder para vivê-la, eu não preciso mais me achar como um corpo inerte. Você se lembra da ressurreição de Lázaro? Lázaro já havia 4 dias, estava morto, cheirando mal. O Senhor Jesus, nos diz o texto, bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele corpo morto, envolto em mortalhas, se apresentou para o rei, e o rei disse:
tirai as ataduras, as mortalhas e deixai-o ir. Assim somos nós, não é? O Senhor Jesus nos ressuscitou dos mortos para os vivos, mas nós estamos cheios de mortalhas, cheios de situações inconsistentes. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos cansamos dos nossos próprios pecados. Achamos até que é o caso de não sermos um dos eleitos. E a noite da alma, como nos ensinam os puritanos, parece que vem sobre nós. Calvino diz que os santos às vezes parecem estar se arrastando. Mas depois o próprio Calvino diz, andam como cavalos. Andam de forma pujante. Às vezes somos assim. Mas irmãos, a obediência que queremos prestar ao nosso Deus, que foi impulsionada por Ele mesmo, se dará em nossa vida nesta confiança no Senhor, no seu poder. É Ele que nos leva avante, quem nos faz prosperar na sua santa e bendita vontade. Muitas vezes, meus irmãos, nós não temos esperança, mas Deus, Ele é que nos incita a esperar a sua graça em nós. E é esta a confiança que Jesus requer dos seus discípulos, pois muitas vezes vamos patinar como alguém que anda sobre o gelo, de pés descalços. E como aqueles que assim o fazem, nós caímos de forma ridícula. Mas como um pai amoroso que se apieda dos seus filhos, Deus torna a nos levantar e nos faz não apenas andar em lugares escorregadios, mas nos faz transpor muralhas. Porque Ele tem prazer em ver o seu nome glorificado naqueles que não são, para envergonhar as coisas que são, meus irmãos. Veja a piedade islâmica, não te aterroriza? Veja os exércitos ateus chineses, organizados em forma, não te aterroriza a disciplina humana, a força de vontade humana? Pois Deus nos escolheu, débeis, fracos, para envergonhá-los. Enquanto o muçulmano 5 vezes no dia, no Cairo, para o trânsito e ora, os cristãos muitas vezes se esquecem 5 dias a fio de Jesus. Mas embora façam isso, sejam menores, miseráveis, o Senhor toma estes homens, estas mulheres, estas crianças, e os faz gigantes no reino. Quer você ser grande? Confie no Senhor, tenha esperança nele, leia a palavra com Ele, viva a palavra por meio dEle, e assim o Deus da paz será conosco. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.